A fidelidade de Deus em tempos difíceis é um tema que atravessa toda a Escritura, mas encontra uma de suas expressões mais profundas no livro de Lamentações, especialmente no texto de Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, onde lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Para compreendermos a força dessas palavras, precisamos olhar primeiro para o contexto histórico. O livro de Lamentações foi escrito após a destruição de Jerusalém pelos babilônios, no ano 586 a.C. O Império da Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor, invadiu Judá, cercou Jerusalém, destruiu seus muros, incendiou o templo e levou o povo cativo. A cidade santa estava em ruínas. O templo, que simbolizava a presença de Deus entre o povo, estava queimado. A monarquia havia sido interrompida. Famílias foram separadas. Houve fome, violência, morte e humilhação. O povo que havia sido escolhido para ser luz para as nações agora experimentava vergonha e exílio. O livro de Lamentações é um conjunto de poemas de dor. É o grito de alguém que está olhando para os escombros da sua própria história. No capítulo 3, o autor descreve seu sofrimento de maneira intensa. Ele fala de aflição, de trevas, de ossos quebrados, de amargura. Ele diz que perdeu a paz, que se esqueceu do que é prosperidade, que sua esperança parecia ter perecido. É nesse cenário de devastação total que surge a declaração: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é uma frase dita em conforto, mas em meio às cinzas. Teologicamente, esse texto revela algo essencial sobre quem Deus é. A palavra misericórdias aponta para o amor leal de Deus, para sua aliança fiel, para seu compromisso constante com o seu povo, mesmo quando o povo falha. Israel estava sofrendo também como consequência de sua própria infidelidade. Os profetas haviam alertado sobre a idolatria, a injustiça social, a corrupção espiritual. O juízo veio. No entanto, o juízo não significou o fim do amor de Deus. A disciplina não anulou a aliança. O texto não nega a dor, mas afirma que, apesar da dor, Deus permanece fiel ao seu caráter. Quando o autor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ele está afirmando que a fidelidade de Deus não é um conceito abstrato, mas uma realidade diária. A cidade pode estar destruída, mas o sol ainda nasce. O povo pode estar em exílio, mas Deus não deixou de ser Deus. A fidelidade divina não depende da estabilidade das circunstâncias humanas. Ela flui da natureza imutável do próprio Senhor. Grande a tua fidelidade não é apenas uma frase bonita, é uma confissão de fé em meio ao caos. Esse texto também nos ensina que esperança bíblica não é negação da realidade. O mesmo capítulo que fala da fidelidade de Deus também descreve angústia profunda. A teologia de Lamentações nos mostra que podemos lamentar e confiar ao mesmo tempo. Podemos reconhecer perdas reais e ainda assim afirmar que não fomos consumidos. A fidelidade de Deus não significa ausência de sofrimento, mas presença sustentadora dentro dele. Aplicando isso à vida diária, precisamos evitar interpretações irreais. A fidelidade de Deus não garante que nunca enfrentaremos desemprego, doenças, crises familiares ou perdas inesperadas. O povo de Jerusalém perdeu a cidade, o templo e a estabilidade política. Hoje, alguém pode perder um emprego que sustentava a família por anos. Pode receber um diagnóstico médico difícil. Pode enfrentar o desgaste de um casamento em crise ou a dor de um luto recente. Nessas situações, é fácil concluir que tudo acabou, que a esperança se foi. É exatamente nesse ponto que Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, fala com força. A fidelidade de Deus se manifesta de forma concreta e diária. Às vezes, ela aparece na força para levantar da cama quando a tristeza pesa. Outras vezes, na provisão de um amigo que escuta sem julgar. Pode se revelar na oportunidade inesperada que surge depois de muitas portas fechadas. Pode ser vista na graça que sustenta a fé quando as emoções estão em ruínas. Confiar na fidelidade de Deus, na prática, significa continuar dando passos pequenos e responsáveis, mesmo quando não vemos o quadro completo. Significa buscar ajuda quando necessário, em vez de se isolar.
Significa orar com honestidade, dizendo a Deus o que realmente sentimos, como fez o autor de Lamentações. Significa lembrar diariamente das misericórdias já recebidas, registrando-as na memória para que a desesperança não domine o coração. A cada manhã, quando acordamos, não sabemos tudo o que o dia trará. Mas sabemos quem Deus é. Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, então cada novo dia carrega consigo uma nova medida de graça suficiente para aquele dia específico. Não para o mês inteiro de uma vez, não para todos os anos futuros, mas para hoje. Isso nos chama a uma dependência diária. A fidelidade de Deus em tempos difíceis não apaga as cicatrizes da história, mas impede que elas sejam o capítulo final. Assim como Jerusalém foi restaurada no tempo de Deus, a nossa história também não termina nas ruínas. Podemos, portanto, repetir com convicção, mesmo em meio às lágrimas: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E ao fazermos isso, não estamos ignorando a dor, mas proclamando que ela não tem a última palavra.